Você vai estar ao vivo, porra. Eu encontro ele Olha só, depois. irmão. 7 enviou uma mensagem. Glauber, você acha que o Flávio vai derreter mais ainda e teremos o Nan no segundo turno? Aceitaria fazer parte do projeto? Ó. A rapaziada do Missão é só recrutamento, né? As Não perguntas se é esqueça só de deixar querendo o like recrutar, e se né? inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Nanã é o Renan, é isso? É, meu. É? É, velho. Você vai ser alguma coisa no governo de que Nanã, ele cara. falou? O que ele falou? Se você acha que o Flávio vai derreter ainda mais, Se o Flávio vai derreter, tá pro bom. Eu falo isso tranquilo. Deixa eu só mandar um abraço pro Claro. camarada do Smartcast, porque eu citei ele. Eu falei, qual é a plataforma? É Smart alguma coisa? Eu não lembrava. Aí eu falei, eu conheci o cara, eu tenho que implantar isso, eu tô demorando. Então, meu irmão, um abraço pra tu. E, cara, eu vou assumir essa parada aí, porque aqueles vacilões lá do meu time, mano, Walter, Eric, você, enrolou e não botou pra frente. Flávio derreter. Eu recebi esse teu opositor, né, que é o Rony Gabriel. E num papo com o Rony Gabriel, eu falei... E aí o Flávio tava muito bem posicionado. Eu falei, irmão, você não tá levando em consideração que nós ainda estamos em março. E o Tarcísio ainda pode descompatibilizar de São Paulo, do governo. Então, o PT não ligou a máquina de moer ainda. O PT não tá batendo no Flávio. O Flávio tá desde dezembro livre, sem tomar porrada. Até agora não apareceu nada contra o Flávio. Ele tá crescendo nas pesquisas, mas também não tá apanhando. Quando passar abril, e o Flávio começar a apanhar, e nós vamos ver o que vai acontecer com o Flávio. Então, assim, cara, eu acho que a tendência é o Flávio sofrer ataques e sofrer, porrada do governo, sofrer porrada da Globo, e a tendência é ele sair daquela zona de conforto que ele tava batendo 44, batendo 42 nas pesquisas. Agora, eu também não chamo o que aconteceu com ele de derreter, cara. Aí eu talvez seja um pouco mais da torcida da militância. Vamos lá. A pesquisa que eu vi, o Flávio perdeu 6 pontos, 7 pontos, foi isso? Não lembro agora. De 43, pra 36 ou 38. Isso não é derreter, irmão. Derreter, na minha memória mais recente, foi Marina Silva em 2014. Marina Silva derreteu, lembra? É que o Lula ordenou. Marina Silva estava lá como 11% vice do Eduardo Campos. Eduardo Campos morre no acidente de avião. Mais um acidente de avião no Brasil. E a Marina fica, subiu pra caramba e depois derreteu, né? A máquina moeu ela, derreteu. Eu acho que o Flávio, cara, ele não tá derretendo, eu acho que ele perdeu até pouco, né? 6 pontos, 7 pontos foi pouco. Mas, cara, eu sei que o teu time quer ver o Renan no segundo turno, eu sei que a missão quer ver o Renan no segundo turno, mas eu não consigo ver um cenário, né? Um cenário onde o Flávio não vai pro segundo turno. Não consigo. A não ser que ele seja destruído, de fato, né? Com novas revelações, com novas coisas, e ainda assim, talvez o bolsonarismo coloque um outro nome que chegue no segundo turno. Isso em 2026. Agora, eu consigo ver num cenário, talvez daqui umas 2 eleições, ou até na próxima, quem sabe, a depender de como ficar, esse cenário mudando. Mas em 2026, eu acho que até vocês sabem disso, né? Eu acho que ainda vai pro segundo turno. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não é torcida, né? Não, eu sei, análise. Porque tem assim... É que minha análise, ela tá repleta de torcida. Então. Mas eu acho que, assim... uma coisa que eu falo pras pessoas é o seguinte. Eu não vejo uma pessoa falando o seguinte, cara, no Lula eu votei até hoje, mas agora eu vou no Flávio. Eu não vejo uma fazer assim. Mas o que eu vejo de gente falando, no Jair eu votava, mas no Flávio eu não voto. Ou seja, sim. Esse voto ele tá solto. Tudo bem. E as coisas não são lineares. Por exemplo, o Renan, quando a gente decidiu que ele ia ser o pré-candidato, ele tinha, 90 mil seguidores no Instagram. Eu sei disso. Ele tá com 1 ponto, sei lá quanto. E só cresce e vai crescer mais. 6 meses, cara. Sim. As coisas, elas são... Então, se mudar a tendência, cara, ela muda aqui, ó. Só que aí, assim, uma coisa é o crescimento do Renan, que tá aí, é fato.
Outra coisa é o enxugamento do bolsonarismo tão rápido, desidratar de uma forma a não ir pro segundo turno. Entende? Entendi. É, que o Renan, ele tira votos, cara, não só do bolsonarismo, mas de uma galera que tá muito... Eu não voto em um e nem em outro. A esmagadora maioria dos Então, votos de irmão, Lula e de Bolsonaro Mas me em explica 22 uma foram coisa. esses. Me explica uma coisa. Renan tem 3%? 10. 10 em São Paulo. Mas no Brasil. Tem pesquisa que ele tá com 4, tem pesquisa que ele tá com 6, 7. Tendência de subida. Vamos no mais otimista, né? Renan tá com 7%. Qual candidato tem o maior potencial de crescimento? Ele. Renan. Qual grupo político tem mais potencial de crescimento? Missão, MBL. Por quê? Porque tem uma militância organizada. E eu falo isso lá no meu podcast sem estar com vocês. Eu falo isso pros bolsonaristas. Porque vocês têm partido. Então vocês... Não, eu só tava vendo se tava certo. Não, tá fazendo um barulho, eu vou até tirar, irmão, Tá, porque eu não gosto dessa porra. Quando voltar a pergunta, eu falo. Vocês têm militância, vocês têm partido político. E a tendência, com a forma como vocês trabalham, é que vocês cresçam. Porque vocês trabalham em grupo. E o Renan tá no modelo Pablo Marçal. Quantas entrevistas o Renan faz por dia? 1 milhão. 1 milhão de entrevistas. Usando a audiência das pessoas, levando o projeto dele. O Renan tá rodando o Brasil. O que o Flávio Bolsonaro tá fazendo? A política tradicional. O Jair não fazia isso. O Jair de 2016 fazia exatamente o que o Renan tá fazendo. Não, mais do que isso. O Jair em 2017, irmão, ele dava bom dias... Era militância, bom dia, Jair Bolsonaro 2018, Jair Bolsonaro... Não tinha... Cara, era assim, era um negócio inacreditável. O Jair, em 2016 e 2017, ele rodava o Brasil, tomava o caldo de cana dele, o pastel, e fechava o lugar que ele estava, certo? O Flávio, ele faz a política tradicional, que é o quê? Os militantes políticos, os deputados, o palanque político da base... É isso aí. Cheio de gente. Mas Alcolumbre também faz isso. Porra, Lira também faz isso. Porra, Calheiros também faz isso. Todo cara desse cacique na política consegue botar um galpão com 3 mil caras. Sim. Porque o governador, o deputado da área faz esse evento. É totalmente diferente você parar 3 mil pessoas na Augusta... Augusta é um lugar ruim aqui? Não, era, mas hoje então, tá bem... Na Augusta, numa praça, na 25 de março, porra, na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Entende? E o Flávio não faz isso. Se o Flávio chegar ali e andar pela rua, ele vai causar um tumulto na rua? Um tumulto, mas um tumulto de parar o trânsito? Não. Pô. Então, assim, primeiro, o Flávio não é o Jair. Segundo, aí tem um outro ponto positivo que o Jair não tinha. Ele tem grana e capital político hoje, que o Jair não tinha. Então, eu não consigo ver, cara, o bolsonarismo fora do segundo turno de 2026. Não consigo ver. Porque pro Renan... Porque, assim, o Zema tem 2%, 3%. O Caiado tem 3 ou 4. Então, vamos botar 4 para cada um. 8. Se o Renan tiver 6... São 12%. O bolsonarismo, se ele derreter com, entre aspas, o que o camarada falou, e ele cair para 28, ele tá no segundo turno. Não, o Lula ganha no primeiro turno. Pois é. Então, minha pergunta para você é o seguinte, cara. Se o Flávio derreter, aumenta a chance do Lula ganhar no primeiro turno do que o Renan. Eu não acho. Cara... Acho que não. Sabe por quê? Se o Flávio derreter, as pessoas vão ver a possibilidade real de um doido chamado Renan ganhar. E aí o voto útil vai pra ele. Aí acabou. Aí Renan é presidente. O lance é o seguinte, cara. Você precisa romper a barreira do voto útil. A barreira do voto útil você rompe com os 10%. E a gente tá caminhando pra isso. A campanha nem começou, velho.
Eu sei, irmão, mas assim, vocês ainda não têm base, entendeu? Vocês não têm base. É que a base vem depois. Eu vou dar exemplo pra você. O Tarcísio, quando ele foi disputar a eleição aqui em São Paulo, os caras falaram, mano, o PSDB ganha a eleição aqui há 20 e tantos anos, irmão. Rodrigo Garcia tá com base com todas as prefeituras. A hora que o Tarcísio era insosso, ele chegou com o apoio de Jair. A galera, mano, quer saber? Vamos de Tarcísio, porque ele criou uma tendência. Não, mas calma aí, Entendeu? cara. É uma comparação... Não é boa essa tua comparação. Claro que não. Porque 2022, porra, ele tinha máquina, né? Quem? O Jair. Sim. Aí o que que ele fez? O Ele Tarcísio... tinha máquina federal, a máquina estadual ele não Tudo tinha. bem, irmão, Porque, por exemplo, os prefeitos todos... Mas São Paulo é bolsonarista. Não, mas orçamentariamente, não é pior que não é, não. Dos estados de direita, São Paulo é o menos bolsonarista. O lance é o seguinte, os prefeitos, eles são muito dependentes de governador. Muito dependentes de governador, Então, muito. irmão, Aí o governador, que era o Dória, e depois passou tudo isso pro Rodrigo, continuaram nessa linha do PSDB. Só que foi uma combinação. O PSDB derroteu midiaticamente tanto, e o bolsonarismo estava tão grande, isso. que o Tarcísio rompeu a barreira da máquina Tudo bem. do irmão. Rodrigo Garcia e chegou lá. Só que você não tá fazendo a conta que é o seguinte, o Bolsonaro tinha máquina federal, mas Sim. num partido PL, numa coligação com vários outros partidos, Sim. e esses vários outros partidos têm várias prefeituras, entendeu? Não, mas não foi isso. Ah, Eu vi prefeito, cara, que tava não é, mas comprometido. você entende que não é a mesma coisa que o Renan? Não, claro que não. O que eu tô falando é o seguinte, é que eu tô falando que isso vem depois. Eu vi prefeito comprometido com o Rodrigo Garcia, comprometido. Cara, tamo junto. Chegando na campanha falando, meu, quer saber? Tanto que, sabe quando eu vi isso também? Em menor escala, mas vi? Na prefeitura de São Paulo, com o Pablo Marçal. Um monte de vereanças e secretarias e subs comprometidas com o Ricardo Nunes, vou com o Pablo Marçal. Um caso emblemático é o Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes, ele estava com o Ricardo Nunes Mudou pro na Marçal. campanha, mas se foi nos, sei lá, nas últimas, 4 semanas. Uhum. Pau! E virou Pablo total. Sargento Nante. Eu não sei, Sargento- o Nantes estava com... Sargento Nante, num episódio no meu podcast, em setembro, mais ou menos ele migrou pro Marçal ali. Por quê? Porque o Nantes é PP. PP era Ricardo Nunes. Então ele estava na coligação com o Ricardo Nunes. O bolsonarismo, Sargento Nante, está dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo era Ricardo Nunes, oficialmente. Só que a internet, tudo que o Marçal fez e o Renan tá fazendo, só que o Marçal fez numa cidade. O Renan tem que fazer no Brasil. Não, mas é diferente. O Marçal, ele era um nome nacionalizado. O que aconteceu com o Marçal foi o seguinte, ele foi um fenômeno midiático também, em coisa de 5 meses. Mas ele era vazio. Tanto que ele mesmo se derreteu quando ele fez aquela palhaçada com o Boulos, né? O lance do Renan é o seguinte, a crescida exponencial dele, eu acho que vem justamente do seguinte, eu acho que o Caiado, não sei nem se o Caiado chega na urna. Talvez ele desista antes. O Zema não tem apoio do próprio partido. Se ficar polarizado mesmo, entre 3, Lula, Renan e Flávio, quem analisar um pouco vai no Renan. Eu sei, irmão. Eu não duvido. Cara, é o que eu tô fazendo, mas a minha análise está repleta Não. de torcida, tá? Tudo bem. E a sua análise, irmão, você tá fazendo comparações que não são comparáveis. Ah, opa, são. Não são, falando irmão. pra você, Sabe cara. por quê, irmão? 2022, se você quiser comparar o Renan de 26 com o Jair de 16, eu acho mais honesto, mais razoável do que você comparar com o evento de 2022. Porque o que o Tarcísio conseguiu em São Paulo, ele tinha uma estrutura, pô, ele tinha uma máquina, ele tinha vários partidos junto com ele, entendeu? Ele tinha vários deputados em São Paulo. Quantos deputados em São Paulo fazia parte do bolsonarismo? Sim. Entendeu? Quantos prefeitos do republicano, do PP, do PL? Então é totalmente diferente. Se for fazer uma análise, eu acho é mais coerente a gente analisar o Renan com o Jair. Só que o Jair tinha uma outra coisa também, cara. O Jair tinha vários deputados com mandato de outros partidos apoiando ele. Sim. Onyx Lorenzoni, Isso tá começando agora. os caras do Nordeste. Então, isso assim, o Renan tá começando agora. eu não tenho dúvida, irmão. E eu torço. Você não. Renan não. O Missão não. Mas eu torço que surja outro partido
que venha do bolsonarismo, que venha de outros nomes, para que nós, sociedade, não grupo político, nós, sociedade, a gente consiga colher algum fruto positivo. Por quê, irmão? Vocês somente não vão resolver o negócio. Vocês vão precisar Só de nós gente lá dentro. Não. Vocês sozinhos não vão resolver. Não, mas existe uma coisa que é o seguinte, aí é outra coisa, que seria um problema 2. Vamos supor que ainda ganhou. Vou dar um exemplo. Como é que você resolve? Tem que fazer mais ou menos igual o Bukele fez. Existe uma dor na população, que é o seguinte, o crime organizado está dominando o Brasil. Então, você tem que focar toda a sua energia logo de cara para resolver isso. Temos os planos para isso. Se resolver isso, ou se encaminhar, a sua popularidade cresce o suficiente, você ganha capital político, e aí depende como você vai gastar esse capital político. Se você é um ladrão, você tem que gastar esse capital político para você se proteger. Se você é um corporativista, você vai proteger a tua corporação. Se você não tem rabo preso, você usa o teu capital político para passar reformas que não são populares, mas são necessárias. Aí você faz um puta governo. Então esse é o nosso plano. Esse é um problema bom. Quero ter esse problema, cara. O problema é ir pra chegar lá. Eu acho que é muito mais difícil ganhar a eleição do que resolver o Brasil. Muito mais difícil ganhar a eleição do que resolver o Brasil. Irmão, tanto é que eu tô te dizendo que eu não vejo tempo e não vejo estrada e não vejo estrutura, né, pra chegar no segundo turno em 2026. Aí resolver o Brasil é uma outra conversa, né? Mas eu torço, cara. Eu torço pra que tenham outras frentes, pô. Eu acho que, assim... Eu falo isso com os caras quando vão lá. Porra. Aí os bolsonaristas falam mal de vocês, né? Uma parte da minha audiência fala mal de vocês também. Tem parte da militância de vocês que é minha audiência e ficam o dia todo lá falando 14, Renan é inevitável, cacete. Só que assim, irmão, na torcida entre grupo político, beleza. Agora, na solução do Brasil, a gente vai precisar de ter outra frente. Eu não consigo ver vocês... porque, assim, eu acho que é um erro analisar a política partindo da presidência. Não, mas não é... Porque, não é na assim. verdade, a política parte da prefeitura. É as prefeituras, os estados e a presidência. Não, mas Quem ganha a presidência? Quem tem mais palanque nos estados. Quais palanques nos estados são mais fortes? Os que têm mais prefeituras. E aí, irmão, essa que é a conta da política. Se eu sou deputado, qual é a minha conta? Eu tenho que ir aonde eu tenho força regional. Quais municípios eu tenho força regional? Eu parto daí da parte da menor parte, tanto é que família do Calheiros, família do Lira, família do... lá no Maranhão. Sim. Todas essas famílias, eles partem de uma região que eles dominam, tem muito voto, e com aquela força dali, força econômica, força de militância, tudo isso, eles conquistam o voto suficiente, basicamente. É o curral eleitoral de pra cada ganhar, membro do porque é Centrão. o seguinte, irmão, o Eduardo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados. Tem poder? O Rodrigo Maia, perdão. Já que eu falei o Eduardo, eu vou falar o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi presidente, carioca. Sim. Tinha poder? Pra cacete. Tinha voto? Nem tanto. O Rodrigo Maia foi presidente. Menos voto ainda. Mas o cara tem uma base, um curral eleitoral, que ali ele tem 30 mil votos, 40 mil votos. Aí ele consegue mais 20 espalhados, 60 mil votos. Mas ele tem cacique político, sacanagem, vagabundagem, mexe o doce, balcão de negócio é presidente da Câmara, trava todas as pautas. Então, irmão, mas para responder a pergunta, eu não acredito que o Flávio derreta ao ponto de não ir. Sabe por quê, irmão? Não, entendi. A parada do Banco Master, eu bati. Mas quantos bateram? Quantos da militância bolsonarista mudaram de lado? Não, irmão. Não mudaram. Você não vai conquistar o bolsonarista, porra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.